Na guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, todos pensam que o maior perdedor é o Irã, mas um dos maiores perdedores da guerra está a milhares de quilômetros de distância, e nenhuma bomba caiu sobre ele. China. Eles nem sequer são parte desta guerra, mas a economia fortaleza que Xi Jinping promoveu como indestrutível por anos está rachando. Os Estados Unidos perceberam isso e estão usando como um contragolpe. Estão interceptando petroleiros a caminho da China. Os Estados Unidos estão cortando não apenas o Estreito do Irã, mas todas as pontes e rotas marítimas estratégicas da China. E se você acha que os Estados Unidos estão lutando apenas contra o Irã, você está enganado. A China já havia assumido o controle do Irã muito antes desta guerra, e quando o pacto diabólico de Xi com o regime iraniano desmoronou, todo o sistema da China começou a tremer. O acordo parecia uma parceria estratégica abrangente com um investimento de 400 bilhões de dólares no Irã. Na realidade, era um plano diabólico através do qual a China efetivamente assumiu o controle do Irã. A base mineral do Irã, recursos que a Câmara de Comércio de Teherã avaliou em 27 trilhões e 300 bilhões de dólares, estava sendo desenvolvida com apoio técnico chinês. Os portos de Chabahar e Jask, portões de saída estratégicos construídos com investimento chinês, seriam uma rota exclusiva de exportação de petróleo para a China, contornando Hormuz. A CNPC estava operando no campo de gás de South Pars. Trabalhadores chineses estavam construindo as ferrovias. A Huawei estava montando a infraestrutura de telecomunicações. E os petroleiros da frota sombra do Irã, 18% da capacidade global de petroleiros, eram a correia transportadora que levava petróleo barato para a China. Em resumo, o Irã parecia um país independente, mas por trás das cortinas era efetivamente uma colônia da China. E então os Estados Unidos atacaram o Irã em fevereiro de 2026, e o império silencioso de uma década da China desmoronou da noite para o dia. Os descontos desapareceram, as margens ficaram negativas, o combustível oculto da China acabou, e o choque não ficou apenas no petróleo. Ele se espalhou por todo o setor industrial da China. Na cidade do plástico de Dongguan, o polietileno subiu 37% em poucas semanas. Os custos do plástico no sul da China aumentaram 60%. A Zhonghua Chemical declarou força maior. Não podia garantir o transporte seguro através de Hormuz. Pequim proibiu completamente as exportações de fertilizantes. O ácido sulfúrico é o próximo. E a crise do hélio atingiu a produção de chips. A maior parte do fornecimento vem do Catar. E quando a guerra interrompeu o transporte, os preços dobraram. Metade do comércio global de enxofre passa por Hormuz. O alumínio do Bahrein e da Emirates Global Aluminium, os maiores produtores fora da China, sofreram danos. Toyota, BMW e Hyundai não conseguem encontrar alumínio de qualidade automotiva. Semicondutores, veículos elétricos e inteligência artificial, os setores nos quais a China apostou seu futuro, todos sob pressão. E os Estados Unidos entendem exatamente isso. A China controlava os portos, campos de petróleo e infraestrutura do Irã, então fechar as saídas marítimas do Irã significa atingir os ativos da China. O CENTCOM já interceptou 34 navios até agora. Para onde a maioria deles estava indo? Para a China. A Marinha dos Estados Unidos apreendeu o Tuska com bandeira do Irã abrindo fogo. E o Indo-PACOM, Comando Indo-Pacífico, está interceptando petroleiros iranianos na Baía de Bengala, bem ao lado de Malaca. O Pentágono diz abertamente: as Forças Armadas dos Estados Unidos têm alcance global. Águas internacionais não são um refúgio para embarcações sancionadas. E os Estados Unidos não estão parando em Hormuz. Destruidores dos Estados Unidos estão fazendo contato com petroleiros que saem do porto de Chabahar, o nó crítico do comércio da China com o Irã. Aeronaves de reconhecimento P-8. Poseidon estão caçando petroleiros. Os Estados Unidos estão impondo um bloqueio ao Irã, mas o verdadeiro alvo é a linha de energia da China. Os portos, oleodutos e rotas de exportação que a China construiu no Irã ao longo de uma década são agora os alvos do bloqueio dos Estados Unidos. Cada ataque ao Irã atingiu um dos ativos da China, e isso não se limitará apenas ao Irã, pois os Estados Unidos podem usar essa capacidade em outros lugares também. Os danos da guerra não se limitaram apenas às linhas de energia. Também atingiram a visão global que Xi Jinping vinha construindo há mais de uma década. Cinturão e Rota, BRI, a espinha dorsal da projeção de poder global da China, e um dos nós críticos dessa rede era o Irã. A ferrovia China-Irã estava perto de ser concluída em 2025. Transportaria petróleo iraniano diretamente para a China, reduziria a dependência do Estreito de Hormuz. Ataques aéreos israelenses destruíram em grande parte a linha. Transformou-se em escombros sem transportar uma única carga. A China investiu mais de 269 bilhões de dólares no Oriente Médio desde 2005. 82 bilhões de dólares para a Arábia Saudita, 48 bilhões de dólares para os Emirados Árabes Unidos, 40 bilhões de dólares para o Iraque, 25 bilhões de dólares para o Irã.
Portos, oleodutos, rodovias, usinas de energia deveriam ser garantias comerciais por décadas. A guerra transformou esses ativos não em garantias, mas em pontos de vulnerabilidade. O transporte marítimo se estreitou, o seguro disparou, projetos foram adiados. Projetos de estradas e portos no Iraque desaceleraram devido a preocupações de segurança. Parcerias energéticas na Arábia Saudita estão sendo reavaliadas, e os 25 bilhões de dólares do Irã estão quase completamente congelados. As empresas chinesas não podem deixar o Irã porque as sanções as bloqueiam, mas também não podem ficar porque os locais dos projetos foram bombardeados ou tornaram-se inacessíveis. Analista do Hudson Institute, Miles Yu. A China construiu sua estratégia para o Oriente Médio com base no Irã. Essa aposta foi perdida. E um problema mais profundo com a BRI surgiu. Os países que a China vinculou a si mesma prometendo energia barata e matérias-primas, do Paquistão à Indonésia, da África à Ásia Central, agora não conseguem obter o que desejam da China. A China proibiu suas próprias exportações de fertilizantes, restringiu o fornecimento de plástico e está interrompendo o ácido sulfúrico. Os países da BRI confiaram na promessa da China. Agora essas promessas estão falhando. A suposição fundamental da BRI era que a conectividade econômica poderia ser isolada da geopolítica. A guerra do Irã refutou essa suposição, e os corredores terrestres se mostraram tão frágeis quanto as rotas marítimas. Esta é uma questão existencial para a iniciativa do Cinturão em Rota. Se a China cortar os recursos dos seus parceiros para atender às suas próprias necessidades durante uma crise, por que esses parceiros deveriam confiar na China? O colapso da iniciativa do Cinturão em Rota é apenas o começo. Todos esses golpes estão conectados e cada um desencadeia o próximo. O petróleo iraniano foi cortado, os preços da energia dispararam, os custos de transporte aumentaram, as matérias-primas subiram. Cada produto saindo das fábricas carregava um custo extra, e a única coisa que a China vinha vendendo ao mundo por mais de uma década, a barateza, de repente começou a derreter. Esse efeito dominó é visível no chão de fábrica. Mesmo antes da guerra, um quarto das fábricas já estava perdendo dinheiro, operando abaixo de 60% da capacidade. A energia barata iraniana mal as mantinha vivas. Agora que esse suporte colapsou, cortes de turno estão começando, horas extras estão sendo canceladas, trabalhadores sazonais estão sendo mandados de volta. E à medida que o bloqueio continua, o efeito dominó cresce. As fábricas podem fechar completamente. As demissões podem acelerar. O desemprego juvenil, já a questão social mais sensível da China, pode aumentar ainda mais. O maior medo de Xi, dificuldades econômicas se transformando em agitação social. Compradores internacionais já estão se movendo. Pedidos estão sendo cancelados. A produção está se deslocando para o Vietnã e a Índia. Esta mudança não é temporária. Uma vez que as cadeias de suprimento se movem, elas não voltam. Por anos, a China manteve países sob cerco econômico com produtos baratos. Eliminou alternativas, esmagou produtores locais, criou dependência. Agora, essa própria fortaleza está sob cerco, e a ironia é esta. O país que usou a estratégia de cerco de fortaleza está sendo destruído por outro cerco. E agora vamos ao verdadeiro pesadelo da China. O bloqueio dos Estados Unidos ao Irã está enviando uma mensagem muito clara à China. Sabemos como fechar um estreito. Podemos fazer isso globalmente. E o que fizemos ao Irã, podemos fazer a você. Nada resta para tornar essa mensagem teórica. Indopacom interveio contra petroleiros iranianos na Baía de Bengala, bem ao lado do Estreito de Malaca. Bases navais dos Estados Unidos estão posicionadas em ambas as extremidades de Malaca, Diego Garcia, Singapura, Japão, Guam. O Estreito de Malaca, a estreita via marítima pela qual passam 80% das importações de petróleo da China, 30% do comércio global flui por aqui. E a crise de Hormuz começou a moldar Malaca também. O ministro das Finanças da Indonésia, Purbaya Yudi Sadewa, fez esta pergunta em um simpósio em Jacarta. O Irã cobra taxas para navios que passam pelo Estreito de Hormuz. Por que nós não? Se dividirmos entre Indonésia, Malásia e Singapura, seria uma receita significativa. A Indonésia depois recuou. O ministro das Relações Exteriores disse: tal taxa não seria apropriada. O ministro das Relações Exteriores de Singapura, Balakrishnan, respondeu firmemente: o direito de passagem é garantido para todos. Não participaremos de qualquer tentativa de fechar ou cobrar pedágio no estreito. Mas o simples fato de essa discussão ter começado é um alerta para a China, porque o que aconteceu em Hormuz criou um precedente. Um estreito pode ser fechado. Taxas podem ser cobradas. A passagem pode ser bloqueada. Não apenas o Irã, até mesmo a Indonésia começou a pensar nisso. E os mercados já reagiram.
Em março de 2026, os prêmios de seguro para navios que passam pelo Estreito de Malaca aumentaram 18%, apenas por causa de rumores de pedágio. Lloyd's de Londres emitiu um aviso especial para as empresas de navegação. Hormuz ainda não afetou concretamente Malaca, mas o medo por si só está criando bilhões de dólares em custos. O Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IESS, alertou que a pressão simultânea sobre ambos os pontos de estrangulamento-chave criaria uma dupla pressão nos fluxos globais de energia, uma versão muito mais pesada do cenário que desencadeou a explosão dos preços do petróleo em 2022. E a guerra do Irã provou duas coisas. Primeiro, a capacidade de bloqueio naval dos Estados Unidos é muito mais ampla do que se pensava. Bloqueio em Hormuz, disparo em navio em Omã, apreensão de petroleiro no Oceano Índico, interdição na Baía de Bengala, fazendo tudo isso simultaneamente. Em segundo lugar, os corredores terrestres também não são seguros. A ferrovia China-Irã foi destruída. O CPEC foi afetado pelo caos em Hormuz. E há uma terceira realidade. Os Estados Unidos podem pressionar a China sem atacá-la. O bloqueio de Hormuz é diretamente direcionado ao Irã, mas está indiretamente cortando o suprimento de energia da China. Se as tensões entre os Estados Unidos e a China explodirem por causa de Taiwan, os Estados Unidos podem nem precisar fechar Malaca. Poderiam cortar o petróleo da China na fonte através de um bloqueio de terceiros, como o modelo de Hormuz. Esta não é uma análise de ameaça comum para Pequim. Este é um ponto de virada que exige que a China recalcule toda a sua segurança energética, estratégia naval e projeção de poder global. Os planejadores estratégicos da China não estão mais pensando em si, estão pensando em quando. Um poder dependente de um único estreito pode sempre ser pressionado pelo poder que controla esse estreito. E a realidade mais pesada da China é esta: ela praticamente não tem cartas reais contra essa crise. Diplomacia? Pequim condenou o bloqueio dos Estados Unidos, mas não conseguiu dar nenhum passo concreto além de um veto na ONU. E uma condenação da ONU não faz a Marinha dos Estados Unidos recuar. Energia russa. A China está tentando comprar mais petróleo da Rússia, mas a Rússia tem limites de capacidade. A capacidade dos oleodutos é restrita. O petróleo russo por via marítima também passa por estreitos, e nenhuma fonte única pode cobrir o déficit diário de 1.400.000 barris iranianos. Forças navais? A Marinha da China superou os Estados Unidos em número de navios, mas está longe da superioridade global dos Estados Unidos, que controla múltiplos oceanos simultaneamente, e o jogo dos Estados Unidos é muito mais urgente. Retaliação? A China poderia lançar uma guerra comercial contra os Estados Unidos, mas uma guerra tarifária já está em andamento, e abrir uma segunda frente enquanto a economia da China está cambaleando com um choque seria suicídio. A China está presa. Os Estados Unidos encurralaram a China com um único movimento de bloqueio sem lançar uma bomba, e a China não tem ferramenta de curto prazo para mudar isso. Isso é impotência, e Pequim sabe disso. A China não está absorvendo o choque silenciosamente e escondendo-o. Está transferindo parte da pressão para o mundo. As exportações de fertilizantes foram proibidas. O ácido sulfúrico será interrompido. Estes não são produtos de nicho. Eles são os blocos de construção da agricultura e da indústria. E o dominó já começou. As Filipinas declararam estado de emergência devido à escassez de combustível. Paquistão, Bangladesh, Nigéria, Vietnã enfrentam sérias faltas de abastecimento. A indústria de cerâmica de Gujarat fechou. Restaurantes em Mumbai não conseguem encontrar gás de cozinha. 60% das importações de GLP da Índia passavam por Hormuz. Agora se transformou em filas, atrasos e soluções de emergência. A AIE descreveu isto como a maior interrupção de fornecimento na história do mercado global de petróleo. A OCDE alertou que o crescimento global em 2026 pode cair de 2,9% para 2,6%. Quando a maior base de manufatura do mundo é abalada, as ondas chegam a todos os lugares. Nenhuma bomba caiu na China, mas ela sofreu um dos golpes mais pesados da guerra. O petróleo barato acabou. As fábricas desaceleraram. A iniciativa Cinturão e Rota sofreu um impacto. A estratégia de produtos baratos foi enfraquecida. A economia de Fortaleza rachou, e os Estados Unidos provaram que podem cortar todas as pontes e rotas marítimas estratégicas da China sem lançar uma bomba. A China olhou para suas cartas e viu que quase todas estavam vazias. Hoje, Hormuz. Amanhã, Malaca. E como a China enfrenta essa realidade determinará os equilíbrios de poder do século XXI. Em meio a toda essa devastação econômica e as ondas de choque globais, uma pergunta muito crítica vem à mente. Agora, chegamos ao ponto realmente crítico.
A China considerará opções militares para romper este bloqueio? Enviará navios de guerra? Pequim está enfrentando dilemas muito difíceis e cada opção tem um preço muito alto. Primeira opção: testar o bloqueio dos Estados Unidos com força militar. A marinha chinesa pode enviar navios de guerra para Hormuz? Em teoria, sim. A China tem uma base militar no exterior em Djibouti, na África Oriental. A marinha do Exército de Libertação Popular mostrou um crescimento dramático na última década, e sua rede de portos, que se estende do Marrocos a Moçambique, oferece infraestrutura pronta para operações militares. Mas Hormuz é um palco muito diferente de Djibouti. Contra o poder dos Estados Unidos no estreito, a marinha chinesa está em séria desvantagem. 3 grupos de ataque de porta-aviões, mais de 15 navios de guerra, patrulhas aéreas contínuas, vigilância por satélite. Desafiar diretamente essa força significa guerra, e a China não está em posição de arriscar um conflito direto com os Estados Unidos, especialmente durante um período de tensões contínuas com Taiwan. Um navio de guerra chinês forçando a linha de bloqueio criaria um encontro direto entre 2 potências nucleares no mar. Um momento assim ocorreu pela última vez durante a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Segunda opção: táticas de zona cinzenta. O método que a China tem usado há anos no Mar do Sul da China, mostrando presença com navios da Guarda Costeira de casco branco e milícias de pesca em vez de navios de guerra. Pequim poderia tentar enviar navios comerciais com escolta da Guarda Costeira, um comboio não militar, mas dissuasor. A marinha chinesa poderia estabelecer presença no Golfo de Omã sob o pretexto de operações de segurança marítima, sem quebrar diretamente o bloqueio dos Estados Unidos, mas fazendo sentir sua presença. Mas a tática que funciona no Mar do Sul da China pode produzir resultados diferentes daqui. Eles não estão enfrentando a Guarda Costeira das Filipinas. Eles estão enfrentando 3 grupos de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos. O cálculo de risco é completamente diferente, e se a China enviar um comboio de petroleiros com escolta militar e os Estados Unidos o pararem, o blefe de Pequim será provado para o mundo inteiro. A retórica do mundo multipolar cai por terra. Terceira opção: pressão diplomática e econômica. O cartão de veto do Conselho de Segurança da ONU está nas mãos da China. Ela pode bloquear qualquer resolução da ONU que legitimaria o bloqueio dos gás russiano. Pode apoiar as exigências de passagem condicionais do Irã para construir oposição internacional. E pode aplicar pressão econômica direta sobre Washington, escalar a guerra comercial, vender títulos do Tesouro dos Descesairo, usar as cadeias de suprimentos como arma. Mas nada disso abre o estreito. Manobras diplomáticas levam tempo, e as refinarias da China estão correndo contra o tempo. Pequim tem 130 dias de reservas estratégicas de petróleo, mas o consumo está acelerando sem o petróleo iraniano e com Hormuz parcialmente fechado. E cada dia que passa força a dependência de fontes alternativas: Rússia, África, América Latina, a preços mais altos. Quarta opção, talvez a mais importante: esperar e aproveitar a oportunidade. Pequim está fazendo exatamente isso agora. Em março, interrompeu completamente as exportações de gasolina e diesel, pressionando o Japão e a Coreia do Sul, enfraquecendo seus próprios rivais regionais. Começou a comprar GNL dos Estados Unidos, reabrindo importações que havia cortado durante a guerra comercial, graças à crise. Está fornecendo combustível para o Sudeste Asiático para expandir a influência regional. A crise está prejudicando a China, mas Pequim está conseguindo prejudicar ainda mais seus rivais enquanto gerencia seus próprios danos. Quinta opção: construir uma rede alternativa permanente que contorne Hormuz. Rotas de desvio do Golfo através do porto de Gwadar, no Paquistão, Pequim vinha construindo infraestrutura exatamente para este cenário há anos. A crise provou o valor estratégico desses investimentos, mas essas linhas ainda não conseguem igualar a capacidade de Hormuz. Solução de longo prazo, não emergência de curto prazo. A China não pode desafiar militarmente os Estados Unidos. Táticas de zona cinzenta não são suficientes em Hormuz. A diplomacia leva tempo. Esperar para ver funciona a curto prazo, mas as reservas não duram para sempre. Pequim calcula, mas não assume riscos. E essa espera é em si uma mensagem. Compartilhe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.